Gálatas capítulo 1, verso 8 diz: mas se ainda nós, ou um anjo do céu, a Pedro o tinham como um anjo, vos anunciar um outro evangelho diferente do que temos anunciado, ou seja, anátema. Outro evangelho, Paulo está falando dele. O que Crescendo em Graça prega é o de Paulo. O que pregam os protestantes em Roma é o de Pedro. Esse é o outro. Por isso é que estão em anátema. Todos os ministérios estão em anátema. Se você está casado com um ressuscitado, você está em anátema. Eu posso dizer com um sorriso sério, eu não estou chateado, estou te dizendo a verdade, conforme o evangelho de Paulo. Se você não está nas 14 epístolas de Paulo, você está em anátema, você é um maldito, estás pregando por ventre, por ganância desonesta. Esse dízimo que tu recolhes, essas ofertas, essas esmolas que tu recolhes na missa, tudo isso é ganância desonesta, está roubando o povo, estás roubando a Deus. Então, veja que Paulo ainda lutou com Pedro. Em Gálatas 1, verso 18, diz: depois de passados 3 anos, subi a Jerusalém. Subi aonde? A Jerusalém. Para ver a quem? A Pedro. E onde estava Pedro? Em Jerusalém. E permaneci com ele 15 dias. Em 15 dias, tu sabes, ele disse: olha, Pedro, não te ofendas, não fique chateado comigo, mas eu tenho outro evangelho. A mim é da incircuncisão. E o teu é da circuncisão. A circuncisão foi o que Jesus de Nazaré disse, que não leves para o caminho dos gentios. Assim, por favor, não seja prevaricador, Pedro. E tu sabes que Pedro não ia dar seu braço a torcer, porque é um prevaricador. Esse é o primeiro prevaricador que existiu na Bíblia. Ele sabia que Paulo estava lhe dizendo a verdade, mas dizia: não, eu não posso dar meu braço a torcer. Se eu andei com Jesus, vou mostrar a ele que ele tem razão. Não, aqui eu estou. Esqueça que esse homem está errado. Ainda em silêncio ia, falava com João e Tiago. E, olha, o que vocês pensam de Paulo? Mas como eram 2 prevaricadores também, imagina 3 prevaricadores juntos. Pedro, João e Tiago. Os 3 mosqueteiros, os 3 bandidos da Bíblia. Os 3 homens que estragaram o mundo. Verso 11, capítulo 2 de Gálatas. Mas quando Pedro, o prevaricador Pedro, veio a Antioquia, ele resistia cara a cara, porque era de condenar. Condenar. Estava em anátema, maldito. E se você ler os outros versos, ele chama hipócrita, medroso. O que não chamou o apóstolo Pedro? Então, finalmente, no verso 14, destapa a situação. Mas quando vi que estes prevaricadores não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, finalmente disse a Pedro diante de todos: olha, se tu, sendo judeu, vives como gentil, como tu vais misturar esses dois? Não os misture. Por isso é que o problema do sistema protestante estão misturando. Eles usam, eles usam 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João. Tu não pode misturar esses livros com 14, abençoado. Tu estás misturando veneno ácido muriático com café. Tu não podes misturar isso. Isso te produz um curto-circuito em tua cabeça e te atortoa e te deixa hipócrita. Por isso é que você vê tanta hipocrisia no sistema religioso. Quando você lê Tiago e as epístolas de Pedro, João, Judas e Apocalipse, esses são 8 livros contaminados com os escritores que são da circuncisão. O evangelho caducado, o evangelho que venceu na cruz. Então, se você não sabe isso, você os mistura. Ao os misturar, você não sabe o que está fazendo. Está levando morte na panela ao povo. Por quantos anos você vai continuar fazendo isso? Abençoado, tu tens que estudar de Romanos a Hebreus para que saibas qual é a verdade do evangelho. Para que vejas, para que não mistures, porque um pouquinho de levedura leveda toda a massa.